Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está escutando esse áudio nesse exato momento. Antes da gente iniciar o nosso conteúdo, eu quero dizer para você que nesse exato momento, aqui em Minas Gerais, está chuviscando e eu amo tempos assim, quando começa a chuviscar, quando começa a chover, principalmente quando eu estou em casa, não para sair, porque quando para sair é chato. É um pouco chato no sentido de que a gente vai se molhar, mas não necessariamente que a chuva é chata, porque a chuva é da natureza, a chuva é maravilhosa. Mas, de fato, quando a gente vai sair, realmente, às vezes acaba desanimando um pouco e dando aquela vontade de ficar mais em casa. Eu, particularmente, sou assim, então eu amo chuva, gosto muito de chuva, principalmente ainda quando tá relampeando, quando tem relâmpagos e trovões. Eu amo trovões. Eu acho que os trovões são incríveis e eu me sinto muito bem quando eu escuto trovões, gente. Mas enfim, eu sei que pode parecer um pouco aleatório eu falar isso agora ou falar isso nesse vídeo, até porque tem uma imagem, né, de uma teia de aranha, mas você vai entender o porquê que eu coloquei essa teia de aranha. Nesse vídeo eu quero falar com você o seguinte: existe uma espécie de aranha na natureza. Eu vou deixar o nome dessa espécie aqui na descrição do vídeo do canal, que é uma espécie de aranha que você vai ficar chocado com isso que eu vou te falar. Mas é uma espécie de aranha que ela tem como parceiro o sapo. E calma que ao decorrer desse vídeo, desse conteúdo, você vai entender melhor isso que eu tô querendo comunicar com você. Vai fazer sentido no final. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte. Hoje em dia, acaba muitas vezes faltando união e companheirismo da parte das pessoas. Muitas vezes as pessoas são egoístas, só pensam em si, só pensam no benefício próprio. E isso não é bom para a nossa sociedade. Para a nossa sociedade, assim, não é bom para as pessoas. O que não é bom para mim não vai ser bom para o outro. Por exemplo, se eu chegar ali e dar um soco no estômago da outra pessoa, vai ser ruim e dolorido para outra pessoa também. Eu sei que falando assim pode ter outro sentido da palavra, né? O que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa. Mas acredito que você compreendeu o que eu quis dizer. Então, algumas pessoas, elas são muito individualistas, egoístas, são pessoas que não têm empatia, pessoas que só conseguem ver o seu lado, só conseguem, enfim, acreditar que só elas estão certas. Mas eu sempre falo que a natureza, ela é incrível. A natureza, ela tem muito o que nos ensinar. Óbvio, temos muito o que aprender com a natureza, com os animais. E os animais fazem parte da natureza, né? Obviamente, tudo aqui faz parte de um ciclo lindo, conectado, um ciclo perfeito de Deus. E que esse ciclo é certo. Então, existe uma espécie de aranha na natureza que ela tem como parceiro o sapo. Então, o que isso significa? Significa que esse sapo, ele meio que ajuda a proteger essa aranha, e em troca, essa aranha protege o sapo. Ela ajuda a proteger o sapo. Mas não necessariamente que, tipo assim, o sapo e a aranha se cruzam, entende? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que essa aranha X, que eu vou deixar o nome da espécie na descrição, ela meio que aceita a ajuda do sapo, e o sapo, ele precisa da ajuda da aranha. E dessa forma, os dois, eles unem o trabalho dele na natureza. E tipo assim, os dois vivem juntos, eles convivem um ao lado do outro.
eles não, tipo, se matam, entendem? E, tipo assim, são seres que ainda estão, assim, no início da evolução, porque, pensa, o sapo e a aranha tão, assim, pequenos em relação a nós como seres humanos. Eu tô falando não pequenos no sentido de pequenos, gente, mas eu tô falando assim, nós temos um cérebro que tem que tem um X percentual de peso, a gente tem o nosso corpo que tem o X percentual de peso, tipo assim, nós somos carne e osso, a gente tem espírito e tudo mais, então assim, a gente tá evolutiva, falando em evolução aqui de biologicamente, o ser humano está evoluído a mais um pouco que o sapo e a aranha, né? Então, por exemplo, o homem, ele trabalha, tem os seus objetivos de vida e tudo mais. A aranha e o sapo vivem ali no mato, na natureza. Então, nós, seres humanos, a gente chegou numa fase que a gente evoluiu muito, entre aspas, né? Mas, isso que eu quero dizer pra vocês é que, pensa, o sapo e a aranha, que são seres lindos, que têm a sua função, estão lá no meio da natureza, não pagam suas contas, não vai trabalhar, eles não vão trabalhar. Claro que eles trabalham lá, seguindo a sua função na natureza, no ecossistema, para manter tudo aquilo em equilíbrio, mas é normal para eles, isso não é meio que um trabalho, entende? Então, o sapo e a aranha, pensa, é o sapo e a aranha que tá lá na natureza e eles se conectarem, eles conseguirem se entender de uma certa forma, porque um não devora o outro, um não mata o outro, e eles levar a vida um ajudando o outro. Gente, isso parece uma piada, isso que eu tô falando pra você. Você pode estar, tipo assim, meio confuso. Ou tipo assim, nossa, mano, o que ela quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que hoje em dia as pessoas elas estão se matando por tão pouca coisa. Elas passam a perna nas pessoas, mentem, faz assim umas coisas assim tão sem nexo, sendo que o que conta mesmo é o que a gente faz pelo outro, é o que a gente faz pela nossa vida. Então, hoje em dia, as pessoas, elas estão assim muito distantes delas mesmas, das pessoas. Elas estão mais distantes do amor, entende? Não todas as pessoas, mas algumas pessoas da sociedade, porque estamos vivendo uma situação que muitas vezes está faltando empatia das outras pessoas, ou faltando ou falta um certo despertar da maioria das pessoas, de sair do superficial, de sair assim da superfície e ir para algo mais profundo, algo mais elevado. E esse algo mais elevado quer dizer o quê? Quer dizer de você simplesmente ter ali a energia, a energia da fraternização, né? A energia do companheirismo, de você querer ajudar, de você pensar na outra pessoa. E quando eu vejo que existe uma espécie de aranha e sapo, existe uma espécie de aranha X, existe uma espécie de sapo X, que eles vivem juntos, eles se ajudam, né? Porque um protege o outro, eles não se matam, eles não tentam engolir um ao outro. Vocês conseguem compreender isso? Pensa, mano, eles são muito inteligentes. Porque o sapo uniu uma habilidade que ele tinha, a aranha uniu a habilidade que ela tinha. Dessa forma, eles cresceram juntos, dessa forma deu certo, dessa forma eles conseguiram superar um obstáculo. Eu sei que isso pode parecer um absurdo eu falar isso, e muitas vezes, se você acha que isso é um absurdo, pare e pense um pouco nisso que eu quero dizer pra você. O ser humano, ele precisa mais disso. Ele precisa entender que a união faz a força. Então, a união é muito importante, gente, em absolutamente tudo, no seu trabalho. Se não tem união, isso vai influenciar a qualidade do seu trabalho, né? Isso influencia tudo na sua vida. Influencia a forma como você pensa, né? Se você tá sempre pensando em si, se você tá sempre pensando em você mesmo, isso vai influenciar na sua vida,
Porque você tem sim que pensar em você mesmo, mas não só pensar em você mesmo no sentido de egoísta e que se dane o resto das pessoas e que eu vou satisfazer o que eu quero e eu não tô me importando nem um pouco pro que outra pessoa sente, pensa. Eu sei que você tem que tacar o foda-se muitas vezes, mas você tem que tacar o foda-se sem prejudicar uma pessoa. É diferente você chegar e querer tacar o foda-se porque uma pessoa tá te criticando, porque uma pessoa quer mandar na sua vida, ou porque uma pessoa acha que você deveria fazer X tal coisa. E existe aquela diferença, tipo, de você ser meio que arrogante, assim, sabe? De você, ah, não, eu vou comer toda a comida porque eu tô com fome, foda-se se tem outras pessoas que estão com fome também. Vocês conseguem entender a diferença? É isso que eu quero dizer. Então, assim, essas coisas que acontecem na natureza é para mostrar pra gente que temos muito ainda o que aprender com os animais, com todas as espécies possíveis e existentes nesse planeta. A gente sempre pode aprender. Eu acredito muito que até a barata faz algo que a gente poderia aprender com a barata. Eu penso assim. Existe sempre algo que a gente pode aprender observando uma pedra, por exemplo. A gente observando uma pedra, a gente consegue ter uma reflexão. A gente consegue captar uma mensagem ali olhando para uma pedra. Porque isso vai trazer uma mensagem. Mesmo que oculta, mesmo que, sei lá, subliminar, enfim, não importa, a gente consegue ali observando a pedra e consegue ter uma percepção positiva que a gente pode acrescentar na nossa vida. Então, quando eu falo assim, existe o companheirismo no reino animal e tal. Existe sim o companheirismo no reino animal, claro, mas existe também lá a cadeia alimentar, né? Do leão comer a hiena, ou do leão comer a zebra e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que tem certas coisas que acontecem na natureza que estão completamente fora do radar do ser humano, que o ser humano não consegue nem imaginar, e que se não tivesse provas o suficiente, o ser humano não iria acreditar. Se não existisse imagens, vídeos mostrando isso de fato ali na natureza como prova social, assim como eu descobri isso, né? Seria difícil demais a gente acreditar nisso, porque de fato é muito difícil a gente acreditar. Poxa, existe mesmo uma aranha, uma espécie de aranha que convive com o sapo durante muito tempo ali de vida e que nem outro tem pretensão de matar um ou outro ali, mesmo estando na cadeia. Assim, mesmo estando ali na natureza e que qualquer um ali pode sentir fome e matar o outro e comer e tal, mesmo assim, gente, existe o lado filosófico, existe o lado que se a gente não buscar ir atrás para descobrir, é como se isso fosse assim insano de acreditar, é como se isso fosse coisa de filme, sabe? Ah, não, isso é filme, isso só aparece na televisão, entre aspas. Não assisto televisão, mas acredito que vocês conseguirem entender o que eu quis dizer. Então, isso para mim foi uma lição. Eu aprendi com essas duas espécies de vida, que a união é tudo que existe. Mesmo que eu seja diferente daquela outra pessoa e que eu sou diferente daquela pessoa, eu vou ser diferente dessa pessoa, mesmo sendo diferente da água pro vinho. Eu vou sempre conseguir ajudar aquela pessoa de alguma forma e vice-versa. A gente sempre vai conseguir acrescentar algo na vida do outro positivamente, independentemente como eu seja. Não importa se o meu estilo de vida é X e o outro estilo de vida da pessoa é Y. Nós dois sempre vamos conseguir acrescentar algo positivo na nossa vida. A gente sempre vai conseguir ajudar um ao outro. Então eu acredito que a união é muito importante em todos os casos. Não importa qual seja o seu cargo na liderança, não importa nada disso, não importa onde você mora, não importa, se você é garçom, não importa se você é dono de restaurante. Cara, e essas coisas assim são detalhes da nossa vida, porque o que realmente importa
essa existe união, essa existe fraternização, essa existe amor, respeito ali. E são coisas que as pessoas têm que levar mais em consideração, que elas acabam esquecendo. Então, assim, do que adianta você estar no trabalho se não tem união entre as pessoas, se as pessoas não conversam? Pode ser a melhor empresa, pode ter os melhores benefícios nesse lugar. Vai chegar uma hora que vai colapsar. O que realmente importa é a conexão que essas pessoas têm entre si, porque com essa conexão você vai cada vez mais longe, você vai cada vez conquistar espaços, você cada vez mais vai conquistar terrenos novos, você cada vez mais vai conseguir expandir, porque tem união, tem diálogo, tem comunicação, falando aqui entre ser humano, tá, gente? Então, assim, eu acredito que o companheirismo é tudo para relacionamento, para trabalho, colegas de trabalho, entre você mesmo. Cara, se você não é o seu próprio companheiro, se você não tá com você ali nos momentos mais difíceis, se você não traz a sua presença viva ali pro que você vai fazer, então me fala assim, me fala qual é o sentido da vida se você não tem você mesmo ali. Então é muito importante que a gente resgate isso, que a gente resgate a nós mesmos. Quando a gente acaba sendo solidária, mais, né? Sem permitir que as outras pessoas arranquem o nosso pedaço, claro, porque não adianta você ser sempre solidário, ajudar sempre as pessoas e todo mundo pisando em você, te usando como objeto para conseguir algo que ela quer e tal. Ou ele, né? Mas você ser inteligente o suficiente para identificar, eu posso ajudar nisso, nisso eu já não posso ajudar, nisso a pessoa vai ter que se virar sozinha, aprender sozinha, porque eu não tô falando aqui de você ser bobo, de você ser otário, de você sempre de você estar sempre tirando o seu pedaço para incluir nas outras pessoas. Não tô falando disso, eu tô falando de você ser uma pessoa que, ao mesmo tempo que você é companheiro, que você tá ali se colocando à disposição de ajudar de acordo com o que você pode oferecer, de acordo com o seu limite, de acordo com aquilo que você acredita que pode fazer, você faz. Porque a natureza já mostra isso como exemplo, que mesmo espécies diferentes, completamente diferentes, biologia diferente, natureza diferente, eu falo assim, sapo e aranha, né? São animais completamente diferentes um do outro. Mesmo esses animais sendo completamente diferentes um do outro, eles levam uma parte da sua vida, um ajudando o outro, para um não morrer nas mãos de outros animais. Eu achei isso tão fantástico, tão incrível, que eu quis falar sobre isso para vocês, para você, e também eu quero dar mais exemplos até sobre isso, porque isso foi algo muito intrigante para mim, de descobrir que na natureza existem exemplos de companheirismo, de que a gente tem que ajudar, né, de que a gente tem que ajudar, de que a nossa ajuda é essencial, pode ser essencial na vida de outra pessoa, na vida de outro ser. E eu peço desculpa pra vocês se vocês estiverem escutando barulho, vozes e tal. Enfim, na rua é assim mesmo, vocês vão escutar barulho, carro passando, gente falando alto. Espero que vocês não se importem com isso. Enfim, acontece que a vida é real. Eu não vou ficar disfarçando algo, gente. Enfim, não tenho o que fazer, né? Tô aqui perto, tô na minha casa, então assim, eu tô perto da janela, então obviamente vai ter barulho. Bom, então espero muito que vocês tenham, que eu possa ter te inspirado com esse vídeo. E isso foi fantástico para mim, descobrir que existem espécies na natureza que são completamente diferentes umas das outras, mas que mesmo assim existe companheirismo, existe união. Isso é encantador para mim. Isso faz com que eu perceba que nós, seres humanos, ainda temos muito o que aprender com a natureza, com os animais, e que eu quero continuar aprendendo com eles, se Deus quiser, e que eu quero trazer mais exemplos parecidos com esse. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se cuida e até mais!